Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí estamos chegando, uma segunda-feira abençoada para todos nós. Vamos lá, nossa visão geral com assuntos sempre interessantes, com personalidades importantes e tratando exatamente de muita coisa importante para você. Como de sorte, hoje também teremos uma entrevista muito interessante. Meus amigos, ter coragem é ser responsáveis pelos seus próprios atos e admitir seus próprios erros, sem jogar a culpa nos outros. Ter coragem é recusar-se a desistir mesmo quando você está intimidado pela impossibilidade. Ter coragem é pensar grande, sonhar alto e atirar longe. É ter um sonho e fazer de tudo para conquistá-lo. É arriscar tudo e não parar por nada, até que ele se realize. Então, seja corajoso. Meus amigos, hoje eu vou falar de medicina com o Dr. Ricardo Campos. A gente vai falar sobre medicina integrativa, sobre nutrologia. Olha, se eu fosse você, eu até pegava um papel e uma caneta aí para anotar alguns recados importantes do Dr. Ricardo aqui. Eu vou fazer isso. Depois eu posso assistir a entrevista de novo. Prazer recebê-lo aqui, doutor. Obrigado pelo convite, Alberto. Tudo bem? Tudo jóia. Então tá bom. Gosta da segunda-feira, doutor? Eu adoro. Segunda-feira é maravilhosa. Afinal de contas, é o caminho para sexta. O dia que está começando, você tem a oportunidade de fazer diferente se você fez errado na semana passada. É sempre bom começar a segunda-feira pensando positivo. Verdade, doutor. Doutor Ricardo Campos, médico ginecologista e obstetra, pós-graduado em nutrologia e medicina integrativa, implantes hormonais. Doutor, mas atua como ginecologista? Hoje eu tenho atuado cada vez menos como ginecologia, eu tenho feito mais a parte de medicina integrativa e nutrologia. Apesar de ainda alguns pacientes meus, ainda eu atendo como ginecologista. Entendi. Bom, enfim, você cansou de trazer gente ao mundo, agora você está cuidando dos que já estão aqui. Exatamente, deixando o pessoal mais saudável. Mais saudável, muito bem. Então vamos lá, doutor. Bom, está meio em moda isso, mas assim ao pé da letra, efetivamente, para que a gente entenda o que é medicina integrativa. A medicina integrativa, ela é uma medicina, ela tenta voltar um pouco no tempo naquela medicina do médico de família, que realmente enxerga o paciente no contexto geral, tanto a parte mental, se ele tem o que está afligindo ele no dia a dia, na parte nutricional, como que é a alimentação dele, como que a rotina alimentar e de atividade física. Então você tenta ter uma visão mais integrada do paciente para tentar não só tratar sintomas, como normalmente a gente está habituado a ver. Sim. Eu tenho um problema, vou no médico para tratar daquele sintoma, mas para atuar mais na parte de prevenção e diagnóstico precoce, fazer com que o paciente não fique doente. Tá. Plenamente reconhecida pelo... Sim. Você hoje é um médico da medicina integrativa. Quem atua como médico da medicina integrativa é o quê? É médico integrativo? Na verdade, medicina integrativa, o médico que faz a medicina integrativa, ele pode ter qualquer especialidade. Área de especialidade, assim como nutrologia. Entendi. Você pode ter um pediatra que faça medicina integrativa e nutrologia, você pode ter um endocrinologista que atua com medicina integrativa e nutrologia, você pode, independente da especialidade, essa visão mais global do paciente, essa visão mais individualizada do paciente, isso independe da área de atuação. Doutor, eu vou dizer até uma fobia pela vida saudável, tudo agora é questão de vida saudável, eu até brinco às vezes, né? Eu nunca fui a um pediatra. Nunca fui. Eu tinha um médico que visitava a minha família. 50, 60 anos, não tinha isso aí, doutor. Você sabe disso. Ou se tinha, meu pai não tinha dinheiro para me levar, porque eu tinha um médico de família aqui em casa e tal. E eu fui criado, como muitos meninos da minha época, cercando enxurrada quando chovia, nadando em rio e aquelas coisas assim que hoje é abominável, né? Ninguém imagina isso. Mas essa busca por vida saudável, tal, que é importante, ela pode, quando beirar de repente o exagero, pode ser prejudicial? Pode. Inclusive de 2004 para cá, existem alguns trabalhos falando sobre a compulsão, o exagero pelo saudável, né? O nome disso é ortorexia nervosa. Ortorexia nervosa? Compulsão pelo saudável. Tá. Igual você estava falando que antigamente brincava
na rua, tinha contato com sujeira. Totalmente. Não se nadava em rio. Nadava em rio. Isso não é prejudicial. Na verdade, o excesso, uma criança colocada numa bolha, numa redoma, que ela não tem contato com sujeira, que ela não tem contato com agressores do meio externo, faz com que o sistema imunológico dela fique prejudicado na sua evolução. Então, é o que a gente vê muito hoje em dia, adolescentes, crianças com alergia, ficam doentes com facilidade. Então é importante você expor o indivíduo a determinados riscos quando na fase de desenvolvimento, desde, lógico, não vai pegar uma criança e mandar lá nadar num rio que está contaminado, enfim. Não vai nadar no Tietê. Exatamente, mas isso é saudável. Agora, essa linha quando a compulsão pelo saudável vira doença, tem sempre que o paciente chega, tem como a gente fazer esse diagnóstico, conversando com ele, ver se ele está deixando de ir a eventos sociais porque vai se expor ao risco de comer, se ele está tentando de alguma maneira compensar um hábito, um dia que ele comeu errado no dia seguinte, exagerando na academia, se ele está trazendo problemas de relacionamento, enfim, tem... Agora, eu vou lhe dizer uma coisa aqui, depois você já vai me dizer se eu tenho que procurar médico, um psicólogo, alguma coisa. Eu, por exemplo, quando vou ao shopping, eu não pego no corrimão da escada rolante. Eu vou sem pôr a mão, porque se eu pegar, eu tenho que lavar a mão depois. Isso aí já é um problema, não? Não, mas isso é um hábito saudável, tanto é que em épocas que você tem mais incidência de gripe, resfriado, por exemplo, se você adquire o hábito de lavar as mãos ou usar um álcool gel, você tem menor probabilidade de ter essas doenças infecto-contagiosas, né? Isso daí é saudável. Agora, doutor, vamos entender essa compulsão aí. Aliás, acho que tudo que advém de uma compulsão não deve ser salutar, né? Exatamente. Deve ser mais ou menos isso. Você ter hábitos, às vezes uma dieta mais restritiva, por um período de tempo pré-estabelecido para te ajudar no tratamento de uma doença, ou se você tem uma doença e você tem um acompanhamento profissional adequado, de fazer as substituições adequadas, isso daí não tem problema nenhum. O problema hoje é que o paciente ele vai buscar informações em fontes não confiáveis, muitas vezes na internet. Ele acredita que está fazendo aquilo de uma maneira correta e não faz as substituições adequadas. Isso pode gerar uma carência nutricional, uma carência de determinados grupos de nutrientes, que pode trazer uma repercussão séria no futuro. Nelson Rodrigues, um brilhante jornalista, ele escrevia muito, né? E ele dizia que todo radicalismo é burro. E se nós transportarmos isso para a medicina, por exemplo, quem resolve por conta própria fazer uma dieta e uma dieta radical sem orientação, corre sério risco. Corre sério risco, porque ele normalmente não sabe quais são as substituições que ele tem que fazer. Você procurar um profissional, ou um nutrólogo, um nutricionista, isso ajuda muito em você. Não necessariamente você precisa de um cardápio, é o que eu falo, o grande erro hoje em dia, até de alguns profissionais, é tratar todo o paciente como se fosse um atleta e querer restringir demais o tipo de atividade, o tipo de alimentação desse indivíduo. Você tem que ver quais são as expectativas desse paciente e como que ele vai conseguir chegar na expectativa que ele projeta. Se não adianta um paciente chegar para você falando que quer ficar com o corpo de um atleta, sendo que ele não está disposto a ter a rotina de um atleta, tanto de exercício quanto de alimentação. Então você tem que conversar, ver quais são as expectativas e a realidade que ele consiga fazer. Mas também não adianta aquele indivíduo que acha que vai ter uma solução mágica, um remédio X ou Y, que sem mudar nem nada no hábito, ele vai conseguir chegar mais tarde. E vamos cortar os T's, pingar os I's, doutor. Ninguém pode ser gordo, porque gordura não é saúde. Via de regra, sim. Só que a gente tem que pensar o seguinte: se você pega um indivíduo que tem uma obesidade, e essa obesidade é principalmente, essa gordura é uma gordura visceral, o que é isso? Ela está dentro da barriga, no fígado, no coração, entre o intestino, isso tem como ser mensurado, é uma gordura muito mais prejudicial. Ela produz determinadas substâncias e hormônios que fazem muito mal para a saúde. Aumenta risco cardiovascular, aumenta risco de câncer. Só para você ter uma ideia, um
uma mulher obesa ou um homem obeso, ele tem 30% mais risco de desenvolver câncer que o indivíduo magro. Então, você tem como tá corrigindo isso. Agora, não necessariamente você precisa ter um corpo de atleta com barriga tanquinho, nada disso. É uma coisa, depende muito de cada um. A minha barriga não é tanquinho, já é máquina de lavar, entendeu? Isso aí também tem tudo a ver com a idade. Então, normalmente com a idade, o que acontece? Você vai tendo um declínio da sua taxa de produção dos hormônios e essa diminuição da produção dos hormônios pode gerar um aumento da obesidade e perda de massa muscular. Isso tanto em homens quanto mulheres. Em mulheres é mais evidente depois da menopausa, normalmente por volta dos 51 anos, quando ela para de menstruar. Ela costuma ter um ganho de peso mais significativo e uma perda de massa muscular, mas isso também acontece no homem de uma forma mais lenta e progressiva, então ele não percebe tanto. Mas é aquela dificuldade, às vezes, da pessoa estar com seus 50, 60 anos, mesmo fazendo uma alimentação correta, mesmo tendo hábitos saudáveis, mesmo fazendo uma academia, ela não consegue perder peso, ela fica com aquela barriguinha de chope, tem um declínio de ânimo. Isso daí normalmente está associado a algum transtorno hormonal, pode ser corrigido facilmente. E a ortorexia nervosa que o senhor se referiu há pouco é uma das doenças causadas pela compulsão pela prática esportiva? Não, a ortorexia nervosa é uma compulsão pelo comer e ter hábitos saudáveis. Então é aquela pessoa que não come fora de casa porque tem o risco daquela comida ter sido preparada num ambiente em que eles acreditam impuros, ou ter ela deixa de fazer determinadas atividades pensando que aquilo pode ser prejudicial para ela. O viver saudável, todo mundo tem que buscar fazer o máximo possível, viver numa vida saudável, evitar alimentos ruins, mas isso daí não pode interferir no seu dia a dia. E isso traz transtornos nervosos, não traz? Pode trazer. Um paciente com ortorexia nervosa, ele pode se tornar um bulímico, ou ele pode se tornar um anoréxico com o tempo, ou um anoréxico que depois do tratamento ele também pode virar ter um quadro de ortorexia. Então, muitas vezes, um paciente que tem esse tipo de quadro, ele não precisa também só de um acompanhamento especializado com nutrologista e nutricionista. Tem que ter acompanhamento psicológico junto. Isso. Às vezes precisa até de medicação dependendo do quadro. Não é sempre. Comum? Então, a ortorexia nervosa, na população geral, ela não é tão comum. Ela é mais comum em grupos específicos de indivíduos. Por exemplo, ela é mais comum em médicos, nutricionistas. Ela que conhece. Exatamente. Ela é mais comum em modelo, em pacientes que vivem do corpo, ela é mais comum. Ele tem uma crença de que aquilo é o ideal, então ele não procura ajuda porque ele acha que aquilo que ele está fazendo é correto, e muitas vezes as substituições que ele está fazendo e as trocas que ele está fazendo na alimentação não são as mais adequadas. Você pode, por exemplo, fazer uma dieta e tirar o carboidrato do indivíduo, só que você tem que fazer as substituições adequadas para que esse indivíduo não tenha nenhum tipo de carência nutricional. Interessante. O senhor falou um pouco aí sobre um cardápio, aquela coisa toda, né? Porque tratar sintomas, de repente a pessoa chega e já tem um cardápio já pré-estabelecido. Mas vamos lá, me dá assim alguns exemplos de vida saudável. O que seria vida saudável? Então, vida saudável, primeira coisa que a gente tem que convencer o indivíduo e tentar aos poucos ir mudando na rotina dele é o início de atividade física. Qual atividade física ele vai fazer? Eu sempre falo, é aquele gostar mais, principalmente no início de mudança de rotina. Não adianta você pegar um indivíduo de seus 70 anos que nunca frequentou academia e querer que ele vá para uma musculação, que é um ambiente, na maioria das vezes, hostil para ele, que ele não vai conseguir. Então, às vezes, iniciar uma caminhada, exercícios ao ar livre, ou passear com o cachorro, enfim, achar alguma coisa que ele goste. Passear com o cachorro é um exercício? Se ele pegar o cachorro, por exemplo, 3 vezes por semana e ter uma rota pré-definida, que ele saiba quanto ele está andando. Está fazendo exercício? Eu tenho um grupo de pacientes... Doutor, eu sou atleta. Eu tenho um grupo de pacientes que fazem caminhada no shopping de manhã, porque é um ambiente seguro, tem ar-condicionado. Então, mas eles sabem, eles vão lá junto e fazem me falaram, aí eu quero ouvir agora o lado do senhor. Eu digo que eu costumo passear com o cachorro pelo condomínio, e o condomínio que eu moro é cheio de montanha, sobe, desce e tal, enfim... uns 3 quilômetros, às vezes 4, às vezes 2,5, enfim.
Mas me disseram que passear com o cachorro não traz nenhum... Porque Imagina. o cachorro para, você para também. Mas depende da velocidade que você colocar na tua caminhada e do tempo de caminhada que você for fazer. Por exemplo, você pega um indivíduo que não se movimenta, sedentário, chega em casa e fica no sofá, e um indivíduo que está saindo com o cachorro tem esse hábito de passear, fica 40 minutos, às vezes uma hora, é infinitamente melhor do que você ficar parado em casa. Dúvida. Aí, junto do hábito saudável, entra você ter uma alimentação mais saudável, dar preferência para alimentos orgânicos, na maneira que você vai cozinhar esses alimentos, evitar produtos industrializados. Isso daí faz parte de uma vida saudável. Só que, eventualmente, se você tiver alguma situação que você precisa sair desse hábito saudável, se não é uma coisa muito frequente, não tem tanto problema. Esse problema acontece mais, por exemplo, você... uma criança pequena, uma criança recém-nascida até o início da infância. Esse tipo de criança, você deve blindar mais ele a determinados grupos de alimentos. Mas então vou até estender um pouco mais. Quem caminha de segunda a sexta-feira com o animal uns 40 minutos, tá mantendo... Não é sedentário. Não é sedentário. Não é sedentário. Não é atleta também, eu fui exagerado. Não, exatamente, mas não é sedentário. Ele tá incluso numa pessoa que tem hábitos saudáveis. Mas quem me disse isso é uma pessoa que só lida com atleta. Então, é lógico que não vai querer exigir mas você disse em relação a não fazer nada, ficar parado. Tem o que é ideal e o que é possível de fazer em determinado momento. Num primeiro momento, essa caminhada pode ser o que é possível e depois, com o tempo, vai fazendo uma musculação, vai acrescentando. Daí seria o ideal. Seria o ideal. Doutor Ricardo Campos, dá uma licencinha para mim aqui. Daqui a pouco vou perguntar sobre alguns alimentos, se é bom comer, se não é bom comer, se engorda, se não engorda. Aliás, o alimento nunca engorda, o que engorda é a gente. É a quantidade. A quantidade. Sobre alguns exemplos de vida saudável, né? Como ter uma vida saudável. Falamos um pouquinho dos exercícios e tal. É aquela história, existe o ideal, se o ideal não pode ser atingido, então que seja atingido o possível e tal. Fora exercício, vamos lá, em termos de alimentação. Alimentação, acho que é a parte mais importante de ser individualizada, de você ver se o paciente tem alguma patologia ou não, que precise de uma restrição, às vezes, de um determinado grupo de alimentos, igual um diabético, que você, às vezes, tem que restringir um pouco a quantidade e o tipo de carboidrato que ele come, a idade desse paciente, se ele o nível de atividade física que ele está praticando. Então, você pega um indivíduo que está praticando uma quantidade grande de exercício, você tem que adequar a alimentação ao tipo de atividade física que ele faz. E buscar alimentos, na medida do possível, não processados. O que seria isso? Alimentos que passem por menos processos de industrialização, sem conservantes. Então, você, por exemplo, você vai consumir um iogurte. Você lê o rótulo do iogurte, eu sempre falo, quanto menos ingrediente tiver lá dentro, melhor, mais saudável. Você vai consumir um alimento, se ele não tem corante, é melhor, menos risco de dar alergias. Você pega, por exemplo, uma criança e você vai dar para ela um biscoito recheado, por exemplo. Quando você pega para ler o rótulo e ver o índice de recomendação diária, aquilo lá é por porção, que normalmente é 2 ou 3 biscoitos, para um adulto saudável de 70 quilos. Então, a quantidade de produto ruim que você está dando para a criança é muito alta. Então, para criança, eu acho que você tem que ser um pouco mais rigoroso no tipo de alimento que você oferece. Agora, você falou dos alimentos industrializados, tem o problema do sal também, né? Também, cada vez mais a gente sabe que não se deve consumir grandes quantidades de sal, mas também você não precisa tirar completamente o sal da sua comida, exceto pacientes que realmente têm algum problema de saúde. Tá, mas o sal é bem pouquinho, é pitada, tanto fala pitadinha, né? Você vai comer, por exemplo, um ovo frito. Não, você pode colocar o sal sem grandes problemas, O que não pode é em excesso. Em excesso, grande quantidade de sal. Às vezes eu vejo o paciente preocupado que vai ter sódio num determinado alimento que ele compra e ele pega esse alimento que não tenha sódio e depois põe sal em cima. Então não tem muito, assim, bom evitar o excesso de sódio, isso daí é verdade. Cada vez mais a gente vê que o excesso de consumo de sódio ele é prejudicial para a saúde. O que ele causa no organismo, o sal? Paciente que
consome grandes quantidades de sal, ele pode piorar um quadro de hipertensão, ele pode piorar, aumentar risco cardiovascular, então pode sobrecarregar a taxa de retém o líquido do corpo também. Muito bem. Pode reter mais. Então nós estamos fazendo uma alimentação bem equilibrada. E se de repente alguém entende que vai radicalizar por um determinado período, isso aí também é ruim ou não? Eu não, esse tipo, se você fazer vamos supor que eu atendo um indivíduo obeso que está programado, por exemplo, até para fazer uma cirurgia bariátrica, a gente queira tratar esse paciente. Esse tipo de indivíduo que ele tem um problema psicológico com a comida, ele tem uma compulsão alimentar, a gente normalmente tem que ser mais restritivo na dieta. Cabe sim uma dieta mais restritiva, sem determinados grupos de nutrientes, fazendo as substituições adequadas. Eu sempre dou o exemplo do seguinte: se você pega um alcoólatra viciado em álcool, você não vai tratar esse indivíduo falando para ele tomar uma dose de uísque no final de semana, que ele vai voltar a beber. Você pega um obeso que é compulsivo por comida, tem uma compulsão alimentar, você não consegue tratar esse indivíduo, às vezes, sem restringir alguns grupos de alimento para tentar tirar literalmente esse vício que ele tem por determinados grupos, como doce, carboidrato. Pão. Agora, doutor, as pessoas procuram mais pela medicina integrativa para se tratar de sintomas, para se tratar de doenças ou para ter vida saudável? Na verdade, a grande maioria dos pacientes que procura, eles buscam envelhecer de uma maneira mais saudável. Porque nos últimos anos a gente aumentou muito nossa expectativa de vida. Se a gente pegar de 1950 para o Brasil até hoje, a gente ganhou 28 anos aí de expectativa de vida, só que 10 anos só de expectativa de vida saudável, livre de medicações, livre de doenças. Então o indivíduo, quando ele busca a medicina integrativa, ele está querendo envelhecer de uma maneira mais saudável e não... aquele negócio, envelhecer sem ficar velho. Você pode ter um carro 1950 que foi feita a manutenção adequada. É um carro antigo, mas não é um carro velho. Vai estar andando, vai estar bonito, não vai ter problema nenhum. E se você não faz a manutenção adequada, não troca o óleo, não coloca a gasolina adequada, ele vai pifar com o tempo. Vai pifar. Arroz e feijão engorda, é bom? Não é ruim não. Arroz e feijão é um alimento saudável. O que engorda, aquilo que a gente comentou antes, não é o arroz e feijão. O que engorda é a quantidade de arroz e feijão. Se você pega uma população mais de baixa renda, que hoje é a população que mais engorda no Brasil, antigamente, quando comia arroz, feijão e ovo, você não tinha uma população de baixa renda com tanta obesidade. Hoje que eles começam a comer mais comidas industrializadas, refrigerante, nuggets, salsicha, macarrão, até por ser mais acessível, miojo, esses industrializados, você vê que hoje a população que mais engorda é a que mais está tendo problema de saúde. Olha que coisa, hein? A gente poderia imaginar o contrário, pela falta do poder aquisitivo, de repente se comeria menos, no entanto se come errado. Se come errado, o excesso de produtos industrializados que são mais fáceis e baratos de fácil acesso. No começo da nossa conversa você falou muito sobre produtos orgânicos, são os livres de agrotóxicos? Exatamente, produto orgânico é um produto que não é utilizado agrotóxico no cultivo. Então, o fato desse produto não ter agrotóxico, ser cultivado de uma maneira mais consciente, é um alimento mais saudável. Mas até tem uma dica, assim, se você vai consumir um alimento que você sabe que não é orgânico, você colocar uma colher de sopa para cada litro de água uma colher de sopa de bicarbonato. E deixar uma hora e meia, ele inativa grande parte dos fungicidas e pesticidas que estão na folha do alimento e na casca do alimento. Então, são alguns macetes que você consegue fazer. Então, 1 litro de água, uma colher de sopa de bicarbonato. Rasa de bicarbonato. Ele acaba anulando. E deixa por um período ali. 1 hora. Aí depois que você faz isso, você enxaga o alimento e faz a parte de higienização normal como está habituado. Porque o agrotóxico... Mas isso aí não... O governo não tem como proibir ou... Há uma luta, vejo aí
a gente recebe até pelas redes sociais aquelas, não me lembro agora como é que é o nome que você tem, as petições, para você assinar, para encaminhar e tal, para diminuir, não tem uma campanha. Mas hoje o controle é muito fraco em cima de agrotóxico na alimentação. Às vezes até o produto orgânico é sempre bom comprar de alguém certificado, que tenha controle, que você compra. Orgânico tem a ver com hidropônico, não? Não. Mas depende do produtor, você pode fazer um hidropônico com uma quantidade, até por ser um ambiente mais controlado. Agora, doutor, então é o seguinte, a gente pensa que está comendo salada. Você vai ao restaurante, você come uma salada. Hoje só comi uma salada com um pedacinho de bife e tal, que tá ali, não comi carboidrato, alguma coisa assim, tá? De repente você comeu uma salada com agrotóxico, não adiantou nada. Mas assim, o agrotóxico ele não está presente só na salada, ele está presente no feijão, no arroz, verdade. Em tudo que a gente consome, na farinha que a gente come, a farinha, o trigo, ele foi usado agrotóxico, então é tudo. Então, se a gente pode, na medida do possível, evitar alimentos que não sejam orgânicos, a gente também não tem como viver numa bolha e consumir só alimentos orgânicos, é muito difícil acesso no Brasil. Se a gente consegue evitar esse excesso, como ele tem um efeito cumulativo, quanto menos a gente consumir, melhor, mais interessante. Doutor, dizem que há 3 pós brancos que são terríveis, que é o sal, a farinha, então são 4, o sal, o açúcar, a farinha branca e a cocaína. Cocaína nós não vamos tratar aqui, mas já falamos um pouquinho do sal, falamos um pouquinho do açúcar, que é a farinha branca. Na verdade, isso é verdade, todos viciam da mesma maneira. Da mesma maneira. Você pegar um paciente que tenha uma compulsão por carboidrato e tirar a farinha e tirar o açúcar desse paciente, ele vai não é fácil. Vai ter às vezes tem. É bem difícil às vezes de você tratar. A farinha, na verdade, a farinha entra em qualquer tipo de carboidrato. A abstinência por pão, por exemplo. Mas tem paciente que tem compulsão por carboidrato, tem compulsão por doce, não consegue ficar sem. Tem pacientes que às vezes falam que sai de casa à noite para ir numa padaria buscar um chocolate, alguma coisa que tem aquela necessidade. E você tem como tratar isso, tem como buscar ajuda e existe tratamento para isso. Mas na farinha branca, que eu falo, não é só farinha branca, todos esses carboidratos refinados vão se tornar açúcar depois. Exatamente, ele vira açúcar no teu corpo muito rápido, isso daí dá um desequilíbrio no teu organismo. Mas então o que fazer, doutor? Então, o que eu falo assim, é sempre buscar, na medida do possível, alimentos que passaram por menos processos de industrialização. Se você, por exemplo, pegar um trigo integral ou comer um tabule, é muito mais saudável do que você consumir um pãozinho francês, que é aquela farinha branca refinada. Não precisa, se você não tem nenhuma intolerância confirmada de glúten, se você não tem nenhum problema que precise da restrição absoluta, você comer um pãozinho francês, por exemplo, no café da manhã do sábado, não tem problema. O problema é quando também você faz isso todos os dias. Então você não pode, farinha branca você não pode comer um pãozinho. Farinha branca é bom evitar. Agora, por que você falou do tabule? Aliás, eu adoro, né? Minha descendência árabe lá, o tabule é uma delícia. E o tabule é trigo puro. Mas é um trigo que ele não é processado. E se você, por exemplo, pega o trigo sarraceno, é melhor ainda. Se você vai, vou consumir um carboidrato, se você conseguir fazer a substituição, usar uma quinoa, usar quinoa, por sinal, é muito bom também. É muito gostoso, dá para fazer uma salada, substituição. Aquilo maravilhoso. Dá para comer quente, dá para fazer salada, dá para fazer risoto, enfim, dá para você fazer substituições. Mas são produtos caros, doutor. Exatamente. O que eu estava falando é da dificuldade, às vezes, do acesso que a gente tem e às vezes dependendo do público que você atende, realmente tem uma dificuldade maior de acesso. Mas dá para você fazer uma substituição e voltar, por exemplo, no arroz e feijão e comer um ovo, em vez de você comer um macarrão com salsicha e nuggets, que tem uma quantidade de conservantes, de gordura. Salsicha e nuggets, tudo bem, mas o macarrão, ficar sem macarrão também? O macarrão, se não for consumido todos os dias, ele não tem problema. Hoje a gente tem no mercado massas de excelente qualidade e não só feitos de farinha branca. Tem massa feita de quinoa, integral, tem massa integral, tem massa. Agora uma coisa, o pão integral pode ser comido todo dia? Depende da dieta do paciente. O pão integral ele é muito melhor de ser consumido do que o pão branco, porque ele vai ter uma quantidade de fibras maior,
Não que ele vai engordar menos, mas ele tem uma quantidade de fibras maior e ele é muito mais saudável. A única coisa que você tem que tomar cuidado aqui quando você vai consumir um pão integral é ler o rótulo se ele é realmente integral ou se ele tem farinha de trigo. Se você pega o rótulo e lê lá farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ele não é integral. Está crescendo, né? Cada vez mais. Hoje eu vejo pessoas, médicos que estão partindo para a medicina integrativa. Doutor, não gosta muito de tratar os pacientes com medicação? Eu acho que a medicação ela tem seu papel, não precisa ser demonizada, mas eu acho que hoje tem uma hipermedicamentalização de tudo. Muitos pacientes que às vezes você consegue tratar de uma maneira alternativa, mudança de hábito, mudança de alimentação, você faz com que esse paciente às vezes não fique dependente do uso de uma medicação por um longo período de tempo. Entendi. Vou fazer aqui umas perguntinhas rápidas, respostas bem rápidas também, se possível, para a gente poder... Limão, tomar em jejum é bom? É muito bom. Por quê? Quando você toma o limão em jejum, ele ajuda você a alcalinizar seu meio intracelular e isso daí evita algumas doenças. Pode pôr um pouquinho de água também, um dedo de limão, pode, de água? Sem problema nenhum. Para não ficar... Melhora a digestão. Se você pega em jejum como a primeira coisa que você coloca na tua boca, limão com um pouquinho de água, ele já começa a preparar teu corpo para você receber a comida e não tem digestão. É bom. Já foi vilão, não sei se hoje é herói, pelo menos dizem que sim. Ovo é vilão ou herói? Não é vilão, é um excelente alimento, só tem que tomar um pouco de cuidado com os exageros. Você pode consumir o ovo com regularidade, não tem problema, mas eu já vi pacientes consumindo 10, 15 ovos por dia, aí... Se isso é feito todos os dias com uma determinada regularidade, isso pode virar um problema. Mas até 3, 4 não tem problema? Normalmente não tem problema nenhum. E é bom para a saúde? Faz bem para a saúde. Uma boa fonte de proteína e gordura boa. Café faz bem, doutor? Faz. Faz bem? Café não faz mal. Olha que bom. Olha os meus amigos, hein, que são meus patrocinadores do Café Canecão. O que faz mal do café é uma quantidade exagerada de café. Você consumir café com regularidade faz até bem para a saúde. E leite? Leite depende. Leite normalmente hoje em dia o leite que a gente consome dá para caracterizar como um vilão. Por quê? A maneira que esse leite ele chega até do produtor até você com antibióticos, quantidades altas. A gente fala, nem é um leite mais, não é aquele leite que a gente pegava na fazenda e consumia com quase que orgânico. Se você vai consumir um leite orgânico de uma maneira não muito regular, não tem tanto problema. Agora, você consumir esse leite longa-vida, embalado em embalagem de plástico, longa-vida, não é ruim. É ruim. É ruim. Não é muito bom, não. Tá. E fritura, doutor? Aí é bom evitar todos os tipos de frituras. Se você tomar o cuidado de, se eventualmente você for fazer uma fritura, você usar uma gordura mais adequada, como um óleo de coco, uma gordura de palma, ou até a banha, ela não é tão... Próxima pergunta minha, feijão com banha ou com óleo? Banha. Banha, tá. O óleo vegetal, se você consumir ele cru, ele não é tão prejudicial. A partir do momento que você esquentou, ele se torna prejudicial. Todo mundo fala muito, e o azeite? Se você ultrapassar 170 graus na temperatura de cozimento, mesmo com azeite, ele vai se tornar prejudicial. Como é muito difícil você ter o controle da temperatura, o ideal é usar ou óleo de coco ou banha, que não tem tanto esse problema. Ele aguenta uma temperatura mais alta de cozimento. Tá. Salada em excesso não faz mal? Nenhum. Pode consumir à vontade. Olha que coisa boa. E pode usar o azeite sem problema algum. Tá. Ali o azeite frio, cru, não tem problema nenhum. Não tem problema. Nenhum. Olha, doutor, eu aproveitei muito, tenho certeza que o nosso querido telespectador também. Quanto que é a consulta? Okay. Não é nada essa consulta de hoje? Essa daqui tá de graça. Muito obrigado. Um abraço. Foi muito bom falar contigo, doutor Ricardo Campos, viu? Gente, foi legal demais. Olha aí, você aprendeu muita coisa. Eu também aprendi aqui, conversando com o doutor Ricardo Campos, falando sobre medicina integrativa. Então, olha, salada à vontade. Olha que delícia aquele pé de alface. Dá para comer 3, 4. Não, maravilha. Não se esqueçam, eu volto à noite às 7 horas com o nosso RF Esporte Clube, falando de Copa do Mundo, hein? Até mais, gente. Abraço a todos, hein? Tchau, tchau.